Olá, bem-vindos ao Livro Verde Musgo, eu sou a Laura e hoje eu vou começar mais uma leitura. Então, gente, hoje eu estou aqui sentadinha aguardando a live de abertura da MLI começar, né, e vim conversar com vocês então sobre a minha próxima leitura, que será Gente Ansiosa, do Frederick Backman. Esse livro estava na minha lista de 12 para ler em 2022, né, e hoje eu decidi começar ele, junto com a maratona eu vou começar ele. E eu tô bem ansiosa pra começar essa leitura mesmo, né, gente? Aqui a gente vai conhecer a história de um cara que ele tava com alguns problemas financeiros ali e ele decide assaltar um banco, né, pra cobrir esses gastos, mas acaba dando tudo errado no plano dele e ele vai parar em um apartamento que está à venda, né, e tem um monte de gente lá fazendo uma visitação pra ver quem é que vai comprar e ele faz essas pessoas de refém. Então esse livro vai se passar dentro desse apartamento, né, onde tá todo mundo preso ali com o sequestrador, e a gente vai conhecer também não só a história do sequestrador, né, como a história das pessoas que estão presas ali, né, todo mundo tem as suas questões. E pelo que eu ouvi falar, essa história é mais sobre os personagens do que sobre essa questão do assalto e tudo mais, né, a gente vai conhecer realmente as dores de todo mundo, as mágoas, as dúvidas de todo mundo que tá ali preso dentro desse apartamento, o que levou cada pessoa, né, pra aquele lugar, o que eles estavam fazendo ali. E eu tô bem ansiosa, porque todo mundo descreve esse livro como uma dramédia, né, então eu tô bem ansiosa por esse tipo de humor que vai vir por aí. Ouvi falar muito bem desse tipo de humor do autor, né, então eu quero muito saber como é que vai ser pra mim. E é isso, gente, tô só esperando a live da maratona começar aqui pra realmente começar essa leitura junto com a maratona, né, e dar tudo certinho. E esse vlog eu desconfio que ele vai ser bem curto, né, porque como estamos em maratona eu vou acabar lendo um pouco mais do que eu geralmente leio e vou acabar atualizando esse vlog com mais rapidez, então espero que dê tudo certo. E vou ir avisando vocês conforme eu vá tirando conclusões aqui do livro, né, vou vir contar pra vocês tudo que eu tô achando. E é isso, gente. Bora lá! Então, gente, cheguei em casa agora há pouco e resolvi vir gravar aqui pra vocês porque eu estou um pouquinho mais de 50% de gente ansiosa e tenho algumas considerações a fazer. O humor desse livro é bem peculiar, né, bem peculiar mesmo, conforme eu já tinha dito pra vocês, né, já imaginava isso. E a maneira como os personagens foram construídos nesse livro também me fez muito sentir como se eu estivesse assistindo aqueles programas de humor, sabe? Não sei se vocês assistiam, se fez parte da vida de vocês, enfim, mas não sei se vocês vão lembrar também, né? Mas quem já assistiu, eu tenho certeza que vai lembrar da Bozena, de um programa de humor que tinha na Globo, não sei exatamente qual era o nome, mas eu acho que vocês vão lembrar dessa personagem especificamente. Mas se vocês não conhecem, dá uma pesquisada aí que vocês vão entender do que eu tô falando. Mas pra mim os personagens desse livro, assim, parecem que todos saíram de um programa como aquele, sabe? Então são todos muito exagerados, assim, eles falam umas coisas bem absurdas, fazem algumas coisas bem absurdas, então... E ao mesmo tempo que parece um programa de humor desses, o autor trata de alguns assuntos bem sérios e bem pesados enquanto ele tá fazendo piada. E às vezes deixa a gente com aquele sentimento de será que não é errado eu estar rindo disso? Será que não é errado eu achar isso engraçado? Então é bem confuso, assim, o humor desse livro é bem confuso, né? A gente tá rindo e aí do nada a gente para pra pensar e...
será que eu deveria achar isso engraçado? Se não é engraçado, na verdade. E como eu falei, os personagens são bem caricatos, assim, são muito exagerados, de propósito, sabe? A gente vê que foi uma coisa feita propositalmente pelo autor. O personagem que me pareceu, assim, mais normal de todos, né, o menos exagerado, foi o próprio assaltante. Então, pra vocês terem uma noção de como são os outros, né, o único que realmente me pareceu mais normal e mais tranquilo ali, com menos exagero, né, foi o próprio assaltante. Então, e todos os outros são bem exagerados mesmo, assim, justamente pra gerar esse humor, né, meio peculiar que o autor tem e tudo mais. Mas confesso que isso também me tirou um pouco da história, assim, em vários momentos, sabe? Que eu parava, assim, de ler e pensava, tipo, não tá batendo isso, sabe? Não tá combinando muito bem esse personagem aqui, essa fala e tudo mais. É uma coisa que a gente chama, né, no universo literário de suspensão de descrença, né? Quando a gente sai da história, quando a gente sai daquele universo ali, percebe que realmente aquilo não é real, né, durante a leitura, por conta de alguma coisa que não tá tão verossímil assim, né? Então, eu tive essa sensação em vários momentos do livro e acho que isso prejudicou um pouquinho a minha leitura nesse sentido. Ainda assim, o autor conseguiu me emocionar, confesso pra vocês ali que na página 70, mais ou menos, quando ele começa a descrever a relação do assaltante com as filhas, né, e tudo mais, foi uma cena fofa, assim, uma descrição muito fofa que eu não me aguentei e acabei chorando. Aqui a gente tem também uma descrição, assim, bem detalhada mesmo, de todos os pensamentos, né, dos personagens, todos os personagens, né, todos os devaneios deles, o autor descreve aqui. E ele consegue passar bem essa sensação de estar perdido nos pensamentos, sabe? Quando a gente começa a pensar uma coisa e essa coisa leva a outra coisa, que leva a outra coisa, e daqui a pouco a gente nem se lembra mais qual era o pensamento inicial. Ele consegue passar bem essa vibe mesmo, bem essa sensação de estar perdido. Então não é uma história linear, né, gente? O autor, ele tá te contando a história principal aqui, mas daqui a pouco ele vai e faz várias curvas, te conta várias outras coisas pra depois voltar a te contar a história principal, né? Então é uma coisa bem cheia de devaneios e pensamentos e reflexões e tudo mais. Por enquanto é isso, gente. Essas são as minhas considerações até aqui, né? Como eu disse, já tô um pouquinho mais de 50% do livro. E pretendo terminar essa leitura ainda hoje. Se tudo der certo, né, e espero que dê, porque realmente eu preciso terminar. Estamos em maratona ali, né, no meio da MLI, então ainda tenho vários outros desafios pra cumprir, esse é só o primeiro. Então preciso realmente terminar esse livro ainda hoje. E depois que eu terminar eu volto aqui pra contar pra vocês as minhas considerações finais e a nota que eu dei pra esse livro. Mas por enquanto tá sendo uma leitura bem legal, assim, bem interessante. Tem essas questões, assim, essas suspensões e esses pensamentos, assim, que a gente fica meio achando estranho realmente. Mas ao mesmo tempo é bem interessante de ouvir a história desses personagens, né? E é tudo meio interligado, assim, né? As vidas dos personagens são todas meio interligadas, mesmo que eles não percebam, né? Na cidadezinha que eles moram, que é bem pequenininha. Então tá sendo bem interessante de conhecer essas pessoas e eu tô bem curiosa pra ver qual vai ser o final deste livro e descobrir quem é o assaltante, porque até agora não sabemos o nome dessa pessoa. E é isso, gente. Logo que eu terminar eu volto aqui pra conversar mais um pouquinho com vocês. Gente, então, vim avisá-los que Gente Ansiosa está terminado. Terminei esse livro ontem à noite, como eu tinha dito pra vocês que eu tentaria, né, e consegui. E que livro incrível, gente, assim, eu não sei nem o que dizer exatamente pra vocês aqui agora. Eu até tava pensando em dar 4,5 estrelas pra ele, né, por conta daquelas suspensões de descrença que eu tive em alguns momentos do livro, como eu falei pra vocês antes, mas depois do final, gente, não teve como mesmo. Eu subi pra 5 estrelas e favoritei o livro. O autor, ele conseguiu me surpreender de diversas formas aqui, de diversas formas mesmo, assim, até o que eu não tava entendendo ou o que eu não tava gostando e não tava fazendo muito sentido, depois desse final tudo se encaixou, sabe? Tudo realmente
combinou com a história, enfim, foi incrível. Acho que justamente essa estranheza da história e esse exagero dos personagens é o que faz o livro ser tão único e tão maravilhoso, assim. Acho que até o que não faz sentido aqui, na verdade, faz sentido sim. Ontem à noite, depois que eu terminei o livro, eu fiquei refletindo, assim, um bom tempo sobre ele, né, tentando entender os meus sentimentos em relação a ele, se eu realmente tinha gostado do que eu tinha lido, enfim. E tentando achar algum defeito mesmo, tá, gente? Eu tava tentando realmente achar alguma coisa que eu pudesse dizer que talvez não tivesse gostado, enfim, né, pra realmente ver se eu tinha gostado do livro. Eu sempre faço isso depois que eu termino uma leitura, mas eu não consegui encontrar, assim, até as coisas que talvez poderiam ser consideradas defeitos, né, que eu consegui pensar e tudo mais, aqui especificamente elas não são defeitos, elas fazem sentido, né, elas cumprem um propósito. E eu acho que isso acontece justamente pela maneira que o autor decidiu escrever essa história, né, ele escreveu de um jeito que tudo se encaixa, tudo tem um porquê, por mais absurdo que pareça, né, a fala do personagem, a cena, ou até a descrição que ele coloca ali, tudo tem uma finalidade específica. Nem que seja pra passar aquele sentimento de ansiedade ou de estar perdido nos próprios pensamentos. E o final, gente, é tão emocionante, tão bonito, tão, sabe, eu me emocionei tanto com o final dessa história, achei tão incrível, acho que todo mundo devia ler esse livro, realmente. E caso você ainda não esteja convencido a ler este livro, eu vou ler aqui pra vocês o último capítulo, deixa eu pegar o meu Kindle. Não tem spoiler, tá, gente, no último capítulo, é só mais uma reflexão do autor mesmo, uma questão que ele colocou ali, eu acho que fechou essa história muito bem, assim, com chave de ouro, foi um final perfeito. Vamos lá. A verdade disso tudo, a verdade é que essa foi uma história que falou de muitas coisas diferentes, mas principalmente de idiotas, porque estamos fazendo o melhor que podemos, realmente estamos. Estamos tentando ser adultos, amar uns aos outros e entender como raios se conecta a cabos USB. Estamos procurando algo em que nos agarrar, algo pelo qual lutar, algo pelo qual ansiar. Estamos fazendo o possível para ensinar nossos filhos a nadar. Temos tudo isso em comum, mas quase todos nós continuamos sendo estranhos. Nunca sabemos o que fazemos uns aos outros, como sua vida é afetada pela minha. Talvez tenhamos passado rápido demais um pelo outro no meio da multidão hoje, e nenhum de nós percebeu, e as fibras do seu casaco tenham roçado no meu por um único momento e depois fomos embora. E não sei quem é você. Mas quando você chegar em casa essa noite, quando esse dia terminar e a noite nos levar, permita-se respirar profundamente, porque sobrevivemos a mais esse dia. Haverá outro amanhã. E é assim que esse livro termina, gente. Acho que não teria uma forma melhor desse livro terminar. Fechou realmente com chave de ouro. E espero que tenha convencido você a ler este livro, porque realmente vale muito a pena. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog, tanto quanto eu gostei de fazer essa leitura, e que vocês continuem por aqui. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo. Dá o seu like se você gostou, porque isso me ajuda muito. E me segue também nas outras redes sociais. Não esquece também que se você estiver precisando, ou se você conhece alguém que esteja precisando de serviços de tradução ou revisão, meus contatos são todos aqui embaixo. É só me chamar lá, a gente faz um orçamento e tudo do jeitinho que você estiver precisando. Comenta aqui embaixo pra mim se você já leu esse livro, o que você achou dele, ou se você ficou com vontade de ler depois de assistir esse vlog. E por hoje é isso, gente. Até a próxima leitura. Tchau!